Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos também aqueles que poderão participar, tendo o privilégio de também estudar a palavra do Senhor, como nós estudamos pelas redes sociais. O tema do nosso estudo de hoje, a nossa exposição, é o batismo com o Espírito Santo. E nós iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Atos, e iremos no capítulo 1, versículo 5, fazer a primeira leitura. Leremos 3 versículos. Capítulo 1 de Atos, versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. 1 Coríntios 12, 13, palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho nunca há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. 3 versículos, palavra do Senhor Jesus, falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Palavra também do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que nós fomos batizados com o Espírito Santo. E em seguida, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Essa doutrina tem sido a doutrina mais debatida, mais discutida durante esses últimos 120 anos. Essa doutrina tem causado muitas divisões também na igreja, tem criado denominações cada vez mais tentando defender um posicionamento diferente a respeito do Espírito Santo, e também tem sido um motivo de muita alegria, porque esse tema tem feito com que nós venhamos a aprofundar mais a pesquisa a respeito desse tema. Tem se estudado muito, nunca se escreveu tanto sobre um tema como esse tema, o batismo com o Espírito Santo. E diversos movimentos religiosos têm ensinado experiências místicas, manifestações emocionais descontroladas, línguas estranhas, e essas divisões têm proporcionado até nós dedicarmos um momento hoje para estudar esse tema. Essa nova fase, esse novo fenômeno chamado o batismo com o Espírito Santo, como uma nova experiência, uma segunda bênção, surgiu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1905, quando um grupo de irmãos entenderam que o Espírito Santo de Deus tinha uma nova revelação para a vida da igreja. E nós, reformados, entendemos que o Espírito Santo só tem uma revelação, a revelação das Escrituras a respeito do Espírito Santo, e que a missão primordial do Espírito Santo é revelar o Senhor Jesus, tornar o Senhor Jesus
compreensível, aplicar essa verdade na vida do eleito, salvá-lo por meio de Cristo, redimindo dos seus pecados e dando a ele uma nova vida, e essa vida para a glória de Deus. Essa é a função primordial do Espírito Santo. Esse tema que nós estamos desenvolvendo, ele tem sido motivo de crescimento também para a vida da igreja, porque estudando esse tema, nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele passou 3 anos com os seus discípulos e depois ele derramou o Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos. E nós iremos dividir esse nosso estudo de hoje em 10 partes. A primeira parte é a promessa do Espírito Santo que foi dada à igreja do Senhor. O Senhor fez uma promessa que ele batizaria a sua igreja com o Espírito Santo. E João Batista iniciou essa realidade anunciando a superioridade do ministério do Senhor Jesus e do batismo com o Espírito Santo, quando ele disse assim: eu vos batizo com água. Ele estava no Rio Jordão. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus fala essas palavras e Mateus registra no capítulo 3, versículo 11, e essa experiência, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem diz isso é o profeta João Batista, o último profeta do Velho Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. E o versículo 12 vai dizer: a pá ele tem a mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o Espírito Santo vai separar aqueles que são salvos e aqueles que serão condenados. Então, batizar com o Espírito Santo e com fogo significa salvação e juízo, vida eterna e condenação eterna. O batismo com o Espírito Santo, ele foi prometido, João está afirmando, ele foi prometido no Antigo Testamento, quando os profetas proferiram Isaías, Jeremias, e nós podemos destacar Joel, um dos profetas menores, quando Joel diz: acontecerá que depois daqueles dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, falando a respeito da descida do Espírito Santo. Esse versículo 28 do capítulo 2 de Joel afirma que o Senhor batizará com o Espírito Santo e vai derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo, uma profecia do Velho Testamento relacionada à inauguração da nova aliança, a vinda do Messias, o nascimento da igreja, a universalidade da redenção de Cristo e o cumprimento pleno que aconteceu no dia de Pentecostes. Segundo lugar, nós temos não só a promessa, nós temos o cumprimento da promessa. E em segundo lugar, antes do Senhor Jesus ser exaltado, subir às alturas, assentar-se no seu trono, o Senhor Jesus, ele derramou o seu Espírito, ou seja, assentado no seu trono, ele derramou o seu Espírito. Mas antes do Senhor Jesus assentar-se no seu trono, de novo, depois de redimir um povo para si, nós lemos no capítulo
1 de Atos, no versículo 5, palavra do Senhor Jesus, que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E assim foi essas palavras do Senhor Jesus que foram cumpridas. Eu queria que você abrisse comigo no mesmo livro de Atos, no capítulo 2, no versículo que se segue, o versículo 4. E nós podemos ler não só o versículo 4, mas ler do versículo 1 ao 4, quando nós encontramos que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o derramamento do Espírito Santo, promessa do Senhor Jesus, cumprimento da promessa dos profetas e do Senhor Jesus especificamente, e Ele derramou o seu Espírito sobre todos aqueles que estavam ali, e todos falaram em línguas, ou seja, os apóstolos falaram em línguas. Talvez os 120 tiveram em parte essa experiência, mas o povo que ouviu o Evangelho, que se converteu, o texto não diz que eles falaram em línguas. E aqui estavam representadas 14 nações que vieram para a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes, uma festa da alegria da colheita, da alegria da prosperidade. Existiam festas e festas do povo de Deus em Israel. E aqui nós estamos diante da festa das 7 semanas, da alegria do povo de Deus de receber da parte de Deus o seu sustento, a sua presença e a sua direção. E depois de 7 semanas, 49 dias, o dia primeiro, o domingo, o dia do Senhor, chamado de Pentecostes, porque 50, Penta 50. Aos 50 dias, depois do começo da festa, o Senhor derramou o seu Espírito sobre a sua igreja. E muita gente tem orado em determinadas reuniões e momentos, derrama um Pentecostes, derrama um Pentecostes. Essa associação, ela é infeliz, porque não tem significado nenhum derramar um Pentecostes. Pentecostes era uma festa comum do povo de Deus. E nessa festa, o Senhor resolveu derramar o seu Espírito. E o seu Espírito foi derramado, e o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele é derramado, ele enche. Porque derramar dá uma ideia de encher. E o que aconteceu? O povo teve uma experiência da inauguração da igreja, o início da missão mundial, do Evangelho, o cumprimento da promessa, a confirmação da exaltação de Cristo no meio do seu povo. Esse mesmo capítulo 2, no versículo 23, nós encontramos as palavras de Pedro, quando ele diz assim, versículo 33 do capítulo 2: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Espírito Santo foi derramado. Cristo foi glorificado, exaltado, assentou-se no seu alto e sublime trono,
e derramou o Espírito. Então, quem derrama o Espírito, quem batiza com o Espírito, quem enche do Espírito, é o Senhor Jesus. Não são pessoas que buscam, não são pessoas que se divinificam, não são pessoas que marcam encontro com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é derramado pelo Senhor Jesus na vida daqueles que podem crer. Terceiro lugar, existe um significado bíblico para o batismo com o Espírito Santo. Paulo apresenta esse significado, agora depois de consolidar a doutrina a respeito do batismo com o Espírito Santo, ensinando às igrejas da época, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 13, nós iremos abrir, e aquele que puder irá fazer a leitura de forma audível, quando Paulo apresenta a definição mais clara dessa doutrina, porque aqui é uma experiência, e agora nas cartas do apóstolo Paulo, ele consolida a doutrina. 1 Coríntios 12, versículo 11, quando ele diz: para o crescimento e o fortalecimento da igreja. Quem pode fazer essa leitura? Mas um só mesmo Espírito realizado todas essas coisas, distribuindo-lhe que é capaz a cada um individualmente. Você pode fazer a leitura também. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 13, é isso? Você não leu 11. Perdão, eu me emocionei com o texto, por isso que eu vi diferença nele. Por favor, minha irmã, leia novamente o capítulo 12, versículo 13. Pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber um só Espírito. Ok, você lê novamente. Capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Não há crente que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Aí ele vai explicar o que significa. Significa que nós somos membros do corpo de Cristo. E o Espírito Santo nos conectou no corpo, para que o corpo de Cristo, chamado igreja, seja todo conectado pelo Espírito Santo, que glorifica a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, a expectativa do batismo com o Espírito Santo é que todo verdadeiro crente, que toda verdadeira conversão, todo aquele que entregou a vida a Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Não existe duas classes de crente na igreja. Não existe a elite e a plebeia. Todos foram batizados com o mesmo Espírito. Todos foram salvos, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas todos nós pertencemos a Cristo e temos o Espírito de Cristo e fomos batizados com o Santo Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. Quarto lugar, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, e uma segunda bênção obrigatória.
Para aqueles que creem que o Espírito Santo batiza e que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, quando nós falamos de segunda bênção, nós estamos falando dos renovados. Nós não estamos falando especificamente dos pentecostais. Já é uma linha que surge em 1950, quando as igrejas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, que ele é derramado na vida da igreja e que é para todo crente, e que todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo como uma segunda experiência, que é a experiência primordial, surge um pensamento parecido, que é o pensamento de que o Espírito Santo é uma segunda bênção. E nós não acreditamos, porque os movimentos pentecostais e os movimentos neopentecostais ensinam esse pensamento que deu origem à Igreja Batista Renovada, como segunda bênção. As Assembleias de Deus creem no batismo com o Espírito Santo de alguma forma como uma segunda bênção, mas não especificamente. Os pentecostais creem numa experiência única, que a pessoa se converteu, ela é crente, ela conhece Jesus, mas ela precisa de ser batizada com o Espírito Santo. Já esse pensamento renovado é que o crente, ele entregou a vida a Jesus, ele tem o Espírito Santo, ele pode ser cheio do Espírito Santo, mas ele precisa de uma segunda bênção, uma unção especial, e que isso acontece com aqueles que buscam, da mesma forma que os pentecostais e dos neopentecostais, no sentido de que todos buscam, mas são experiências diferentes. E o que acontece? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós desconhecemos esse ensino, que nós já acabamos de ver na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que todo crente, ele é batizado com o Espírito Santo, e que todo crente tem o Espírito Santo, e que o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, jamais busca compreensão que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Alguns afirmam que é pelo fato de que os discípulos já eram crentes, e eles já tinham o Espírito Santo, e Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, sobre eles o Espírito Santo. Mas a compreensão do livro de Atos é que o Senhor ia derramar o seu Espírito em judeus e gentios, juntando essas duas nações do momento, esses dois povos, para que eles propagassem o Evangelho para o mundo todo. O derramamento do Espírito Santo era algo extremamente avivalista, era um reavivamento para que a igreja pudesse levar o Evangelho para o mundo todo. Era uma manifestação visível para que as pessoas crescem que a igreja, ela nasce da pregação do Senhor Jesus, da divulgação do Evangelho pelos seus discípulos, e eles perceberam a presença do Espírito Santo sendo derramado. Então foi um momento único, foi um evento único, particular, e que nunca mais aconteceu daquela forma, e o Espírito Santo continuou sendo derramado. Portanto, esse enchimento do Espírito, esse poder do Espírito que foi derramado em Pentecostes, ainda não havia acontecido. Eles conheciam o batismo do arrependimento, a espiritualidade da igreja, mas o Espírito Santo não foi derramado de forma abundante. Então, batismo com o Espírito Santo significa que o Espírito de Deus é derramado de forma abundante. E o foco dos apóstolos
não era outro a não ser santidade, maturidade, comunhão com Cristo e plenitude do Espírito. John Stott, um dos reformados, um dos pregadores ingleses, ele diz que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência elitista, reservada para alguns apenas, mas avança, mais uma experiência avançada. É uma realidade comum a todos os que pertencem a Cristo. Segundo John Stott, o Novo Testamento ensina que o Espírito Santo é concedido integralmente no início da vida do cristão, incorporando o crente ao corpo de Cristo, isto é, o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não pode ser uma segunda bênção, porque no dia de Pentecostes ele não foi derramado pela segunda vez. E depois do dia de Pentecostes, ele foi derramado abundantemente sobre todos os povos, todas as línguas, todas as raças e todas as nações. E ele não foi derramado como uma segunda bênção. Ele foi derramado como um revestimento de poder para que se pudesse ter sido feita a obra de Deus. Queria fazer uma abertura quando nós entrarmos agora no quinto ponto, que ele vai falar a respeito de línguas. Em quinto lugar, o batismo com o Espírito Santo e a relação do batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas. E nós encontramos essa orientação bíblica e nós já lemos em 1 Coríntios 12, iremos agora ler novamente em 1 Coríntios 12, versículo 30, essa construção desse ensino, e que o batismo com o Espírito Santo ele não está relacionado diretamente às línguas estranhas. E nós vamos fazer uma pequena observação nesse respeito. E posteriormente falaremos especificamente entre as manifestações do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Mas nesse momento nós iremos ser elementares apenas. A construção da pergunta é essa. Capítulo 12, versículo 30 de 1 Coríntios. Quem pode fazer a leitura? Tem todos os dons de cura, falaram todos em outras línguas, interpretaram todas. O apóstolo Paulo está perguntando aí, com a relação do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, se todos têm o mesmo dom. Então ele apresenta aqui as línguas como um dom do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele foi derramado no capítulo 2, e eles falaram em outras línguas. Essas línguas que foram faladas foram línguas idiomáticas. Então, nós concluímos que não eram línguas estranhas no sentido de não serem conhecidas. Eram línguas conhecidas. As pessoas que receberam essa ação do Espírito Santo, essas pessoas falaram não. Falaram em línguas? Não. Essas pessoas ouviram o Evangelho em seus idiomas. Ouviram o Evangelho em suas línguas. Nós podemos voltar sim. No mesmo capítulo de Atos, no capítulo 2, podemos fazer uma reorganização da manifestação do Espírito Santo. O versículo 4 diz, como nós já lemos,
que o Espírito Santo foi derramado e eles falaram em outras línguas. Aqui há uma relação de que os apóstolos falaram em outras línguas. Agora o versículo 5, quem pode ler? Bem alto. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 2:5. Então, quem estava naquela reunião? As pessoas que estavam eram pessoas de todas as nações debaixo da terra, não é isso? Pessoas religiosas. Existiam várias as nações, culturas, Brasil, China, como se fosse assim. Mas vamos definir qual eram as nações. Versículo 6. Continua a leitura. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então os apóstolos pregaram o evangelho e eles ouviram falar. Eles ouviram nas suas línguas. Continua, versículo 7, outra pessoa. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Os judeus não são galileus? Esses homens da Galileia, eles estão falando, e eles estão falando em nossas línguas que eles não conhecem. Versículo 8. E como ouvimos falar a cada um a nossa própria língua materna? E nós ouvimos falar na nossa língua, eles estão falando lá e a gente está escutando na nossa língua. Então, eles não falam línguas. Não é verdade? Continua o versículo 9. Partos e medos, e lamentadas, e os que habitam na Mesopotamia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, E Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Quem mais pode ler? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o que é que eles ouviam falar no dia do derramamento do Espírito? As grandezas de Deus. Que grandezas de Deus é essa? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Deus é todo poderoso, que Deus é todo glorioso. Então eles estavam cheios desse conhecimento. E o versículo que se segue, o 12, diz: e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: quer que isso quer dizer? Então, a manifestação do Espírito Santo não tem nada a ver com os movimentos renovados, os movimentos pentecostais e os movimentos neopentecostais de nossa época. Porque aqui, a descida do Espírito Santo é a pregação do Evangelho, a compreensão do Evangelho, a salvação pelo Evangelho, a nova vida pelo Evangelho e o Espírito Santo sendo derramado, enchendo para que o Evangelho se torne não só concreto, mas contínuo, permanente, e que a igreja nasça. E a igreja nasceu dessa verdade do batismo com o Espírito Santo. Então, nós não podemos dizer que esses irmãos, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas. Eles ouviram nas suas próprias línguas. Essa manifestação, eu queria ter que gastar um pouco mais de tempo, porque é importante. Essa manifestação também acontece em Samaria. Quando Filipe prega o Evangelho, os irmãos se convertem.
e os eleitos ouvem o Evangelho. E Pedro é chamado para ir lá, e Pedro e João vai e põe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. Ali não diz que eles falaram em línguas, mas possivelmente aconteceu isso. Mas na frente nós encontramos o apóstolo Pedro indo na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, que o Espírito de Deus já tinha orientado, já tinha deixado Cornélio preparado para ouvir o Evangelho, Pedro vai na casa de Cornélio e o Espírito Santo é derramado na vida da família de Cornélio, dos que estão ao redor. E agora não é Pedro que invoca isso, é o Espírito Santo que faz de forma particular. E eles ali são batizados e começam uma nova igreja. Então, uma igreja judaica, do capítulo 2 de Atos, uma igreja judaica e gentílica em Samaria, uma igreja gentílica na casa de Cornélio e uma igreja para os confins da terra em Éfeso, com os 12 discípulos de João, no capítulo 19 de Atos, quando Paulo visita aquela cidade. Os irmãos estavam reunidos, certamente receberam a pregação de Apolo e eles se converteram e eles receberam a instrução do batismo de arrependimento por meio de João Batista. E o apóstolo Paulo visita aqueles 12 irmãos e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles dizem: nós nem mesmo ouvimos falar no Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Agora eles falam em línguas e eles são cheios do Espírito Santo. E ali é anunciado que o batismo com o Espírito Santo é para todas as nações, para todas as pessoas, para todos os povos. E dali em diante não se vê mais falar a respeito desse tipo de manifestação. Porém, o apóstolo Paulo faz uma doutrina em cima disso. E por isso que nós lemos que todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Sexto lugar, o batismo com o Espírito Santo, ele traz a unidade entre Cristo e a sua igreja. E o Espírito Santo, no capítulo 12, no versículo 13, que nós já lemos, que o Espírito Santo foi dado e derramado em um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Esse ensino da nossa união com Cristo, que não precisa de uma experiência emocional, que não precisa de dons extraordinários, que não precisa de uma manifestação exterior, mas precisamos que ela defina sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus e sobre a atuação soberana do Espírito Santo na vida da igreja. Como falei, o Espírito Santo une o crente ao corpo de Cristo, que é a igreja, é a função relacionada ao crente, é conectar o crente ao corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Cristo é o cabeça do corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Em sétimo lugar, a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, quando alguém ela enche-se do Espírito Santo, ela está buscando a plenitude do Espírito Santo. Todo crente já foi batizado com o Espírito Santo e ele vai ter várias experiências com o Espírito Santo. E ele usa a figura do vinho, porque o vinho ele
descontrola em excesso a vida de uma pessoa, e a pessoa dominada pelo vinho, ela não fica dominada por si, mas ela fica dominada pelo vinho e ela perde a direção de si. O apóstolo Paulo diz: olha, com o Espírito Santo é a mesma coisa, mas é diferente. Aquele que é enchido pelo Espírito Santo, que é dominado pelo Espírito Santo, que tem a plenitude do Espírito Santo, ele não faz aquilo mais que ele fazia. Ele agora opera as obras do próprio Cristo, e esse Cristo vive nele, e não mais ele vive, mas Cristo vive nele, e ele opera as obras do Espírito Santo de Deus, não da forma do vinho que descontrola, mas da forma do Espírito que controla, guia, dirige, dá discernimento, dá sabedoria, dá direção, segurança, firmeza e certeza de que Cristo habita ricamente. E o caráter de Cristo é imprimido na vida do crente, porque a plenitude do Espírito significa estar pleno do Espírito de Deus, operando as obras de Cristo, se comportando, tendo o comportamento e as atitudes que o próprio Jesus tem, e opera no meio da sua igreja, por meio do seu Espírito. Isso é plenitude do Espírito Santo de Deus. Em oitavo lugar, o Espírito Santo, ele não tem nada a ver com os excessos modernos. Já citamos alguns. Queda espiritual. Existem igrejas que o líder bota a mão e o povo cai. Cai e levanta e continua o mesmo, não muda. Revelações antibíblicas, mundo moderno, experiências místicas sem fundamento bíblico. Os legendários têm uma disciplina, e a nossa igreja presbiteriana no Brasil, na reunião do Supremo Conselho, orientou a igreja a não se envolver com esse movimento esquisito, movimento de segredo, e que ninguém pode contar o segredo, mas que as pessoas devem irem para aprenderem primeiro a ser homem, não é? Eles entendem que tem pessoas que não aprenderam, pessoas que não aprenderam a serem homens, mas nós somos homens de Deus, e já aprendemos a ser homem, porque o homem bíblico está demonstrado na Bíblia, e Jesus é o homem perfeito, íntegro e totalmente completo, é o nosso modelo. E eles têm seus acampamentos, e a nossa igreja orientou que a igreja presbiteriana não se envolva com esse movimento, especificamente porque eles têm uma experiência mística, eles têm uma experiência espiritual particular, infundada na Bíblia, que não tem base bíblica, e eles têm os seus transes, suas experiências, e lá eles voltam mais espirituais do que eles já foram, mais espirituais do que quando foram a esse encontro. Nós não precisamos de tal ensino, de experiências místicas, de experiências espirituais. Eu estou citando aqui os legendários porque ele é o movimento do momento, mas nós poderíamos citar igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas renovadas que tentam fazer com que o crente vá para determinadas reuniões onde o Espírito Santo vai se manifestar. E a manifestação do Espírito Santo está relacionada ao fato de que nós pertencemos a Cristo, estamos em Cristo, somos guiados por Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve, ainda na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14, no versículo 33, ele afirma a seguinte verdade: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Na outra tradução ele diz que eu ensino
em todas as igrejas dos santos. E mais ainda, no capítulo 12, no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Versículo 12 do capítulo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Cristo é assim é Cristo também. Pois todos nós, versículo 13, todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. Então, nós já bebemos do Espírito de Deus, nós já fomos batizados com o Espírito de Deus, nós já fomos enchidos com o Espírito de Deus. Precisamos fazer a manutenção da nossa vida espiritual, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, aprender nas Escrituras que ser cheio do Espírito Santo de Deus é praticar as obras de Cristo. Reverendo Augusto Nicodemo, escrevendo no seu livro a respeito da batalha espiritual, ele diz que esses movimentos contemporâneos tentaram substituir a suficiência das Escrituras em detrimento das experiências subjetivas, isso atribuindo ao Espírito Santo. Ele ensina que essa verdade e a verdadeira atuação do Espírito Santo sempre conduz o crente à centralidade de Cristo, à submissão bíblica e à santidade prática, jamais ao espetáculo religioso ou ao descontrole emocional, mas uma experiência prática de comportamento ético, demonstrando a plenitude do Espírito Santo. Em nono e penúltimo lugar, o Espírito Santo e a segurança da nossa salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele tem a expectativa de demonstrar que o crente pertence definitivamente a Cristo. E é na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo traz essa afirmação no capítulo 1, quando ele esboça a obra da salvação realizada pela Trindade, que o Pai elaborou, o Filho executou e o Espírito aplicou. E quando o Espírito aplicou, ele trouxe duas realidades, o penhor e o selo. E aqui destacando o selo do Espírito Santo como o batismo com o Espírito Santo. A garantia da salvação, a obra da salvação. E o versículo 13 do capítulo 1, se alguém puder, lê por favor, nós iremos perceber essa realidade. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo traz a segurança da salvação, porque ouviu o evangelho da salvação, a palavra da verdade, creu no evangelho da salvação, foi selado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi dado como selo, como identificação, como garantia de que o crente ele não perde a salvação. Então o batismo com o Espírito Santo traz a segurança da salvação, quando todos os arminianos dizem que o crente pode perder a salvação. A doutrina de 1600
1608, quando alguns discípulos de Armínio alguns discípulos defenderam que a salvação está garantida, mas você pode perder porque você não tem segurança dela. Você só tem segurança da salvação se você obedecer para ser salvo. Quando as Escrituras ensinam em Efésios 2, 8, 9 e 10, dentre tantos outros textos, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o Senhor nos salvou pela graça, produziu fé nos nossos corações, nos destinou às boas obras e nós fomos preparados para obedecer a esse Evangelho, viver esse Evangelho com a segurança da nossa salvação. Então, a nossa salvação ela é tão gloriosa que se nós quiséssemos perder, nós não poderíamos. E se nós pudéssemos perder, nós não iríamos querer. Então, essa garantia que também quebra esse ensino antibíblico de que o crente não tem segurança da sua salvação. Assim também ensina a doutrina católica, da Igreja Católica Romana, que o crente não tem certeza da sua salvação. Que o crente, não tendo certeza da sua salvação, ele não tem segurança da sua salvação. Por isso que eles criaram o purgatório, para que aqueles que morrem possam purgar, possam serem salvos depois de irem ao purgatório. Aí, indo ao purgatório, aqueles que não desejam serem salvos irão para o inferno, e aqueles que desejam a salvação sairão do purgatório e terão a vida eterna. Essa doutrina escabrosa, essa doutrina diabólica não encontra amparo nas Escrituras, porque o Senhor Jesus mesmo, falando em muitas vezes e especificamente no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ensino do Senhor Jesus, passou da morte para a vida, tem a vida eterna, segurança da salvação, garantia da salvação. Esse glorioso Deus que enviou o seu Espírito, esse glorioso Cristo, o Senhor Jesus, sentado no alto e sublime trono, derramou o seu Espírito sobre a sua igreja. Em 10º e último lugar, o verdadeiro propósito do batismo com o Espírito Santo não é exaltação humana, não é entretenimento religioso, não é emocionalismo, não é exibicionismo, não é marcar encontro com o Espírito Santo e fazer com que dependa do homem a sua experiência com Deus, mas é unir o crente a Cristo, incorporar os eleitos à igreja, a igreja invisível. A igreja visível é o que nós estamos vendo. No meio da igreja visível nós temos a igreja invisível, que é a igreja de Cristo. É aplicar a redenção da salvação. O Espírito Santo tem o propósito de glorificar o Senhor Jesus por meio da nossa salvação. Toda a verdade sobre a obra do Espírito Santo, ela aponta para Cristo, ela glorifica Cristo, ela fortalece a igreja, ela promove santidade e ela exalta a palavra de Deus. O batismo, a presença, a direção do Espírito Santo exalta a palavra de Deus. Carson destaca no seu livro
manifestação do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é como um vento e relaciona o Espírito Santo à incorporação do crente ao povo da nova aliança, mediante a obra consumadora de Cristo. Reduzir a doutrina do Espírito Santo à experiência emocional, manifestações externas, distorce profundamente o ensino bíblico, que diz que o Espírito Santo, ele sopra, é soprado na vida do povo de Deus e na vida da sua igreja. Queria concluir: o batismo com o Espírito Santo é uma obra poderosa, soberana de Cristo, mediante o Espírito Santo. Incorpora os eleitos no corpo de Cristo, inaugura a vida cristã, inaugura o novo viver da vida do crente, salva, redime, redenção, apaga os pecados por meio do sangue de Cristo. O Espírito Santo aplica essa compreensão para que alguém possa crer e estabelece a comunhão espiritual verdadeira na vida de todo aquele que crê. Todo verdadeiro salvo possui o Espírito Santo. Todo verdadeiro salvo foi batizado com o Espírito Santo. Todo verdadeiro salvo pertence ao corpo de Cristo, é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. É assim que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ensina que aquele que tem o Espírito de Deus, esse pertence a Cristo, desenvolve uma vida de santidade, amor a Cristo, perseverança, obediência, fruto, uso dos dons, disposição de servir, desejo de glorificar a Cristo, viver para Cristo e declarar que Cristo é o único e o suficiente Salvador de sua vida. Esse Espírito que batiza é o mesmo que habilita, é o mesmo que faz preservar, é o mesmo que trará esperança e perseverança. Esse mesmo Espírito está conectado à crença da volta de Cristo, porque nós cremos que Cristo voltará para estabelecer o novo céu e a nova terra. E isso também é obra do Espírito Santo. Que Deus aplique sua palavra sempre em nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, tua palavra é rica e encontra lugar nos nossos corações. Obrigado pela exposição da mesma. Edifica-nos sempre. Usa sempre a tua palavra. Fala pelo teu Espírito. Glorifica Cristo. Nos edifica. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Passaremos agora para as 8 perguntas e respostas do nosso estudo sobre o batismo com o Espírito Santo.